Uniclac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um conteúdo que se cobra muito em concurso público, que seria o Excel 2010, né? Mas tem pessoas que são leigas do assunto, né? Desconhecem o que seria o Excel. Primeiramente, que você precisa saber que o Excel ele é um software, né? Software proprietário. O que é um software proprietário? Você precisa pagar para poder utilizar. Ele pertence à suíte do Microsoft Office, né? Na qual você vai se lembrar do Word, do PowerPoint, do Outlook, né? E também você precisa saber qual que é a finalidade do Excel. A finalidade do Excel é trabalhar com planilhas eletrônicas. Então isso são coisas básicas que você precisa saber, beleza? Com o Excel, para quem já conhece, já trabalha, sabe que é um conteúdo muito extenso, né, de certa forma maçante, né? Eu separei a aula em dois módulos, duas partes, para que você consiga compreender melhor, que você aprenda, né? Porque o objetivo das aulas de informática, principalmente da LAC, é que você aprenda, não que você decore, porque decorar você esquece, né? E o Excel ele cobra-se muito em questões de concurso público, então você precisa saber muito sobre o Excel. Beleza? Então, essa aula nós iremos abordar sobre a estrutura e na segunda parte nós iremos abordar a prática. Mas como assim prática? Eu vou mostrar todas as funções e fórmulas que podem ser cobradas no concurso público e nós vamos fazê-las para que você consiga entender, né, e assimilar melhor na hora da prova. Beleza? Então, sem mais delongas, gente, vamos começar a verificar o que se cobra em questão de concurso público. A primeira coisa que pode se cobrar, ele pode perguntar quem é teu concorrente, né? E quem é o teu concorrente? É o Calc, tá? O Calc, ele pertence à suíte, né, do LibreOffice, né? A partir de 2011 é LibreOffice, mas ele pode cobrar também BROffice, tá? Então, tanto o LibreOffice quanto o BROffice é a suíte, como se fosse o Microsoft Office, e dentro dele tem um concorrente do Excel. Quem que é o concorrente do Excel? O Calc. Então, o Calc ele é um aplicativo que funciona, né, da mesma forma que o Excel. E aí uma coisa que sempre costumam fazer em bancas, né, costumam desmerecer algum tipo de software, tá? Tanto o Excel quanto o Calc eles fazem muitas coisas, nem menos, nem mais. O que pode ter de diferença é a nomenclatura, né? Por exemplo, o Excel trabalha, né, nós vamos ver a estrutura com guias, né, e grupos, né? Já o Calc trabalha com menus, né? Então a nomenclatura é diferente, mas as funcionalidades são praticamente a mesma. Então, se ele desmerecer, se ele falar que o Excel faz menos ou mais, ou o Calc faz menos ou mais, ele está mentindo, beleza? A título de curiosidade, né, o Calc ele é um software livre, então não há necessidade de você arcar financeiramente, né, para você poder utilizar, diferentemente do Excel, beleza? Outra coisa que se cai muito é sobre a questão de extensão, né? Professor, não sei o que é extensão, nós abordamos esse assunto na aula 3 de software. Todo sistema ele gera um arquivo, né? E esse arquivo gerado ele possui uma extensão. A extensão nada mais é do que a nomenclatura para identificar de qual arquivo, né, qual aplicativo abre aquele determinado arquivo, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Excel, eu vou gerar uma planilha eletrônica. E essa planilha eletrônica ela tem uma extensão que é a XLSX, tá? Então, grave isso aqui porque isso cai em concurso, né? Pode falar nomenclatura padrão ou pode falar que é nativo, né? Então, se ele perguntar para você qual que é a extensão padrão do Excel 2010, né? A extensão padrão do Excel 2010 é XLSX, tá? E só que ele pode perguntar que sempre eles fazem essa comparação. As versões anteriores, né, até 2003, ele não tem a extensão XLSX, tá? Ele tem somente a extensão XLS. De modo que no teu concurso ele vai perguntar o seguinte, gente.
Supondo que você está utilizando, né, o Excel 2010, né, como aplicativo de planilhas eletrônicas, na qual o seu chefe mandou você abrir um arquivo, né, de planilhas eletrônicas, só que ele foi criado, né, com a versão antiga, com a versão 2003, por exemplo. Então, sabemos que a versão 2003, ele gera a extensão .xls, né? E aí ele vai perguntar, o Excel 2010 vai conseguir abrir essa versão antiga, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Ele é uma versão atual? Sim. De modo que o Excel 2003, 2016 também eles têm essa mesma extensão. Só que eles conseguem abrir extensões antigas. Não só abrir. Por exemplo, seu chefe quer que você salve com a versão antiga. Você consegue fazer isso com o Excel? Consegue sim. Então, se você está utilizando o Excel 2010 e você quer salvar essa planilha eletrônica de modo que ela seja salva com a extensão .xls, consegue? Sim, você consegue. Então, você consegue, além de abrir, você consegue salvar também, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode fazer uma comparação entre as planilhas eletrônicas. Ele pode falar que o Calc tem a extensão XLSX, tá? O Calc não tem essa extensão. Tá? A extensão padrão nativa é a ODS. Claro que ele consegue abrir arquivos XLSX, tá? Só que a padrão é .ods. Então isso é a primeira coisa que você precisa estar atento quando se tratar do teu concurso, beleza? Agora nós iremos abordar a estrutura, né? Como eu citei anteriormente, né? O Excel 2010 ele pertence à suíte do Microsoft Office. Então, se você já viu a aula de Word, já viu a aula de PowerPoint, né? Você já percebeu que esses aplicativos trabalham com dois tipos de estrutura, né? Eles trabalham com as guias. O que é a guia? Arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, que são os conjuntos maiores de funcionalidades, e eles trabalham com grupos, que seriam divisões menores dessas mesmas funcionalidades. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um funcionário do Tribunal de Justiça, certo? O Tribunal de Justiça em questão seria, né, as guias. E cada grupo de funções, cada grupo assim citado no Excel seria as suas respectivas comarcas. Então, isso facilita o teu entendimento. As guias são os conjuntos maiores e os grupos seriam as divisões, né? Como se fossem funcionalidades menores, né? Que trabalham de forma conjunta para ajudar as guias, beleza? Outra coisa que é importante, ele pode perguntar o que é célula, né? Uma célula é a menor unidade de informação de uma planilha eletrônica. Então, a planilha eletrônica ela é composta por várias células. Essas células elas podem estar, né, na parte horizontal, né, que seria linhas, que é representado por números, ou ela pode estar na parte vertical, né? Na parte vertical seria o quê? Colunas representado por letras. E como que se identifica uma célula? Simples, ela tem uma letra que faz referência à coluna que ela pertence e ela tem um número que faz referência à linha na qual ela pertence. Por exemplo, você pode perceber aqui, né, que eu estou selecionando a posição A1, né? E você percebe que tanto a coluna quanto a linha está marcada, ela fica essa cor meio que, digamos assim, marrom para dourado, né? Então significa que eu estou posicionado na célula A1. Se eu clicar o cursor aqui, por exemplo, vai ficar C3 e assim em diante. Então ele pega a intersecção, né, de coluna e linha. Outra coisa que é importante que você precisa saber, tá? Já cobrou, né, em concursos públicos perguntando, né, qual que é a fonte, né, qual que é o tamanho de fonte padrão, né, do Excel. A mesma nomenclatura aplicada ao Word se dá também com o Excel. É a Calibre, né, do tipo 11, tá? Então, Calibre tipo 11 é a fonte padrão. Outra coisa também que é interessante, eles já deram um print na tela, né? Eles deram esse print e falou como se chama essa barra. Essa barra é chamada de acesso rápido, essa barra que fica superior às guias.
tá? Essa barra aqui que tem esses ícones não se chama guias, chama barra de acesso rápido. O que que ela serve? O próprio nome já diz, né? É onde vai estar armazenado todos os caminhos, todas as opções que você mais utiliza no seu aplicativo, beleza? Outra coisa, aqui por exemplo está como padrão salvar, né, desfazer e refazer, mas eu posso alterar isso? Pode, é só você clicar com a setinha aqui e você personalizar do modo que você achar necessário, beleza? Outra coisa importante, ele já perguntou também, assim como a fonte, né, e o seu respectivo tamanho, ele perguntou o seguinte: sabendo que você abriu um documento novo, né, no Excel em 2010 e você não salvou, né, qual é o nome temporário dessa planilha que você esteja trabalhando, né? O nome temporário é pasta 1, tá? Por que que é pasta 1? Porque a ideia da planilha eletrônica é uma pasta de trabalho, gente. Como assim pasta? Imagine que você tenha os documentos na sua casa. Cada pasta, né? Cada pasta, você pode ter uma determinada identificação, correto? E em uma planilha eletrônica, você trabalha com várias planilhas, que a gente chama de plan. Por exemplo, você vai ver aqui na parte inferior, que vai estar no Excel 2010, vai estar aparecendo Plan 1, você pode clicar aqui Plan 2, Plan 3, e você pode ir clicando na guia para adicionar planilhas. Então você pode fazer o seguinte, por exemplo, planilha do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e assim sucessivamente. Por isso que é chamado de pasta de trabalho, porque são várias informações que você pode armazenar dentro de uma planilha, beleza? Então, essa é a estrutura que você precisa saber. As guias, os grupos, o que é uma célula, né? Que ela é composta do menu de acesso rápido, né? Que a sua nomenclatura padrão é a calibre tamanho 11, que o nome padrão é pasta 1, beleza? E dentro de uma pasta de trabalho, você pode ter várias planilhas, não que eu sou obrigado a ter um só, né? Eu posso ter 1, 2, 10, 20 e assim sucessivamente, beleza? Então, isso, né, é o que pode se cobrar. E agora nós vamos abordar cada comando, cada opção que se mais cai em concurso público, beleza? Bom, a primeira guia que nós iremos abordar é a página inicial, gente. A página inicial, assim como eu coloquei no Word, né? Eu criei um método para você lembrar, para facilitar na hora de fazer a prova. E o que você precisa saber? Que vai ser a edição, tá? Tudo que você editar na sua planilha, você encontra dentro da página inicial. Então isso te facilita na hora da prova, porque ele vai te dar um texto, né? A partir desse texto você pode fazer uma interpretação de texto. Bom, eu estou organizando a estrutura, eu estou editando, né? Então se eu estou editando, só pode ser em página inicial. E o que se cobra? Ele se cobra os seus respectivos grupos, gente. Área de transferência, né? Que está desse lado aqui. Ele cobra o quê? Ele cobra duas coisas. O pincel de formatação que eu vou falar, né? Que eu vou abrir um tópico, um parênteses, né? E ele fala sobre a parte de colar especial, tá? Que eu também abri um slide dedicado para isso, porque ele não cobra só a parte de entender o que é colar especial, mas como ele cobra também a parte do atalho, tá? Então, a parte de área de transferência, eu vou pausar um pouco, porque eu vou explicar detalhadamente, né, assim que eu colocar os demais ícones, beleza? Então, seguindo, a parte de fonte, né? A parte de fonte é padrão, né, da suíte da Microsoft Office. Ele vai perguntar negrito, itálico e sublinhado, né? Negrito dá destaque, né? A tua fonte ela fica mais legível. Itálico fica inclinado e sublinhado, né, fica com um risco abaixo do teu texto. Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S, né? E aí, isso que pode se cobrar na parte de fonte, beleza? Lembrando, se você tiver aplicado, né, a formatação, fica aparecendo como está aqui, ó. Fica marcado sombreamento meio que dourado. Então, já aconteceu de ele perguntar o seguinte: qual formatação está sendo aplicada naquela tabela, naquela planilha em questão? Então, se tivesse marcado aqui, né, selecionado, significa que estava aí aplicado negrito. Beleza? Então, isso que pode se cobrar. Quando se fala sobre alinhamento, o alinhamento nós temos que ficar preparados, tá?
que o alinhamento ele pode cobrar algumas coisas, né? Ele pode cobrar sempre como cobra, né? É a questão da orientação do texto, tá? Que está aqui, ó. Que eu vou abrir um tópico também, né? O que serve essa orientação do texto? A posição de como é que vai ficar a sua escrita. Você vai ficar na horizontal, você vai ficar na vertical, você vai ficar inclinado. Então, se ele perguntar para que serve esse ícone com A e B, essa setinha, significa que ele está perguntando como que vai aparecer na célula o texto digitado, beleza? Já que eu estou pulando aqui a parte do pincel de formatação, eu já vou explicar aqui para não perder a sequência lógica, né? Normalmente ele dá o ícone e pergunta para que serve esse ícone. Esse ícone chama pincel de formatação, tá? Professor, para que serve o pincel de formatação? O pincel de formatação, gente, ele serve, tá? Para que você, por exemplo, imagine que tem uma célula, essa célula aqui, que tem o número 15, e dentro desse número 15 está aplicado negrito, né, itálico, sombreamento, né, bordas. Então tem várias configurações aplicadas dentro dessa célula, certo? E eu tenho uma outra célula aqui, por exemplo, que ela não tem nenhuma formatação aplicada. E aí eu quero pegar todas essas formatações que se encontram dentro dessa célula e transferir para cá. Quando eu clicar, né, e selecionar o pincel de formatação e clicar aqui, eu vou repassar todas as formatações para essa célula. Então o pincel de formatação ele replica todas as configurações. Se tiver uma, vai uma. Se tiver 10, vai 10. Se tiver 15, vai 15. Beleza? Uma coisa que é importante, ele não copia o conteúdo. Então ele só vai copiar o que? As formatações. Por exemplo, o número 15 fica aqui, certo? Ele só replica as formatações, ele não replica o conteúdo. Então é isso que tem que saber quando você vê esse ícone que é um pincel, né, chamado de pincel de formatação. Beleza? Bom, números, né? Números eu também, deixa eu apagar aqui, né? Números eu também irei deixar um slide, né? Porque eles cobram muito a questão não só dos números, mas como dos seus respectivos formatos. Então eu separei um slide também para mostrar o que se cobra, tá? Formatação condicional, que é muito importante. Ele pergunta aonde fica, né? Então ele pergunta o seguinte, formatação condicional, onde que eu consigo utilizar? Tá dentro de página inicial, dentro de estilo. E aí você pode perguntar para que serve formatação condicional. Então imagine que você esteja fazendo uma tabela de notas, né? Notas de alunos, né? E você vai colocar, por exemplo, se o cara tirou 7, né? Ele vai estar com nota azul, né? Se o cara tirou 5, ele vai estar com nota vermelha, por exemplo, certo? Então você pode digitar o texto, né? E aí você clica, seleciona a média do aluno e clica lá em formatação condicional. Lá você pode selecionar qual formatação que você quer. Se você quer deixar em negrito, se você quer colocar fonte, sombreamento. Então, isso que seria a formatação condicional, né? O próprio nome já fala. Dependendo da condição que você colocar, da regra que você colocar, vai ter uma formatação. Beleza? Então, isso que seria a formatação condicional. E ele está dentro do grupo estilo. Então temos que ficar atento, tá? Células. As células caem também. E eu abri um slide dedicado para isso, né? Por que eu abri um slide dedicado para isso? Porque ele pergunta para que serve isso, para que serve isso, para que serve isso. E você tem que ver a imagem, né? Como está pequeno, eu deixei um slide para facilitar o entendimento de vocês, beleza? Então, células nós também iremos pular, né? Edição, cai-se muito sobre a questão de edição, né? E ele pergunta para você para que serve aquilo, né? E aí nós temos que estar preparados que ele pode colocar esse símbolo aqui, ó, que é uma letra grega, né? Esse ezinho. Esse ezinho significa de autossoma. Então imagine que você tem uns certos valores e você quer somar todos aqueles valores que estão, né, digitados anteriormente. Então você seleciona a próxima célula, clica em autossoma e ele automaticamente vai pegar tudo que você digitou anteriormente. Então, para isso que serve o
soma. Esse A e Z, que é o classificar e filtrar, vou abrir um tópico também que é bem interessante, né? Mas ele serve para você pegar o texto, né? Você selecionar ele e adicionar filtros, né? Mas eu vou mostrar para vocês num slide também dedicado, porque isso é bem importante, cobra-se muito em concurso público. E o localizar, né? E selecionar, que é seguido por essa lupa, né? Essa lupa também pode ser acionada pelo Ctrl L. Então, se você quer selecionar um valor da planilha, né, você utiliza ou através da lupa ou Ctrl L. Eu esqueci, né, e não abordei sobre esse ícone. Esse ícone é muito importante, que é o quebra de texto automático, tá? Então anotem aí, quebra de texto automático. Para que serve esse ícone? Imagine só que você está escrevendo um nome numa célula, certo? Esse nome, se você não utilizar o quebra de texto automático, ele vai chegar um tal momento e não vai aparecer mais, né? Por quê? Porque o nome, né, o espaço do nome é maior que o tamanho, né, da célula em questão. Então o que ele faz? Para que você consiga enxergar todo o conteúdo, você tem que quebrar o texto automaticamente. E aqui ele está na parte do alinhamento, beleza? Mesclar e centralizar também é muito importante, tá? Cai-se demais e eu abri um slide também dedicado só para isso, beleza? Então é isso que se cobra na página inicial. Claro que agora eu vou dar ênfase nas coisas que mais se cobra, né? Primeiro, o colar especial, né, do grupo área de transferência. Ele pode cobrar duas coisas. Ele pode falar o seguinte, ó. Uma vez que você está copiando, né, vamos supor, uma informação da web, na página do site em questão, né? E você quer colar para dentro da sua planilha eletrônica, você consegue? Sim. E aí ele pode falar o seguinte, uma vez que você copiou e colou, sempre vai copiar com todas as formatações, né, do site. E aí é falso. Por que é falso? Porque lá no grupo área de transferências, nós temos algo chamado de colar especial, que é acionado pelo atalho Ctrl Alt V, tá? Ctrl Alt V. O Ctrl Alt V permite que você faça o quê? Se você quiser que venha com as informações da página da internet, vai vir em HTML, né? Até porque a gente viu isso na parte de navegadores, né? Então, se você quer que venha com as configurações da página web, vai vir modo HTML. Agora, se você quer sem texto, sem formatação, né? Só o texto, somente o texto, você pode selecionar texto e dar OK. Então, você não é obrigado a copiar todas as formatações do site, beleza? Ou até de um outro arquivo em questão, né? Tá no arquivo Word, você vai copiar para o Excel. Não é necessário, na verdade, que você copie com todas as formatações anteriores. Você pode copiar somente texto graças à opção colar especial, beleza? Então, fiquem atentos. Ele pode perguntar se sempre vai copiar com formatações e isso é falso. Ou ele pode perguntar qual que é o atalho que permite copiar somente texto. Somente texto é Ctrl Alt V, tá? Como eu falei para vocês, mesclar e centralizar cai-se muito, né? E aí eu mostrei para vocês aonde que fica no alinhamento e para que serve. O mesclar e centralizar, gente, ele permite que você pegue várias células, vamos supor que está selecionado aqui 3 células, certo? Eu cliquei em mesclar e centralizar, ele transforma em uma só que com o mesmo espaço das 3. Certo? Então, mesclar e centralizar é isso. Você vai transformar em uma célula, só que continua o espaço de todas as selecionadas. Outra coisa que já caiu em concurso público, tá? Imagine que eu tenho aqui uma tabela, né? Onde tem os números 2, 3, 4 e 5. E aí o usuário foi, selecionou essa tabela, essa planilha em questão, né? Clicou em mesclar e centralizar. E aí ele pergunta o seguinte na sua prova. Que número vai aparecer, né? Ou que informação vai aparecer na célula mesclada. Aí ele coloca 0, né? Ele coloca erro, ele coloca 2, 3, 4 ou 5. E aí qual é a alternativa que nós iremos marcar? Sempre você vai analisar a posição da esquerda, né? Quem é a posição da esquerda inicial, né? No caso aqui é o número 2. Então, quando eu mesclar e centralizar,
vai aparecer o mesmo espaço, né? Vocês podem até perceber, né? Só que com somente o conteúdo 2, né? Se tivesse o 3 aqui, iria mostrar 3. E assim sucessivamente. Então temos que ficar atento. Mesclar e centralizar, ele permite que você junte várias células utilizando o espaço, né? E, por exemplo, se você tiver conteúdo dentro dessas células mescladas, né? Você vai sempre verificar quem é a primeira célula na parte da esquerda, beleza? Por quê? Porque é ele que vai ficar como inicial dentro da célula mesclada. Beleza? Então, é isso que você precisa saber, né? Quando se trata de mesclar e centralizar. Continuando agora no grupo números, né? Eles podem cobrar esses ícones e perguntar para que serve cada um, né? E você tem que estar na ponta da língua isso aí, tá? Primeira coisa, toda vez que ele colocar 3 zeros, ele está falando de unidade. Que unidade ele está falando 3 zeros? Milhar, tá? Então, aqui é separador de milhar, né? Como assim milhar? 1000, né? 1 milhão, 1 bilhão e assim sucessivamente, beleza? Então, esses 3 zeros é separador de milhar, né? E aí tem essa pegadinha aqui, gente, que eu quero que vocês não errem na hora da prova, tá? Que é o aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Quando você vê essa seta, você imagina, né, que vai diminuir. Mas eu não quero que você foque na seta. Eu quero que você foque no número abaixo da seta. Por exemplo, aqui está 1, certo? Quando eu clicar aqui vai ficar 2. Então foquem no número abaixo, por favor. Por quê? Você vai verificar, quando você clicar aqui vai aumentar. O diminuir é a mesma coisa. Foque aqui no número, certo? Clicou, olha o que aconteceu. Diminuiu. Aqui não tem mais, né? Por exemplo, 2. Aqui tem 1. Então, normalmente, o que nós fazemos? A gente foca na seta, por exemplo. Bom, se eu ver essa seta aqui, eu já sei que vai diminuir para a esquerda, né? Se eu ver essa seta, eu vou aumentar. Não, é ao contrário. Você vai focar na informação abaixo do ícone. Então, aqui tem 2 zeros, então eu vou aumentar. Aqui tem 1 zero, eu vou diminuir. Beleza? Então, fiquem atentos que muitas pessoas erram, né? E aí, nessa brincadeira, você consegue eliminar 100, 200 pessoas tranquilamente. Beleza? Outra coisa que é importante, ele pergunta, né? Se você quer colocar um estilo de porcentagem, quer colocar um valor de porcentagem, né, naquela célula, como que eu faço? Você vai colocar o ícone da porcentagem, beleza? Então, temos que ficar atento quando se trata ao grupo números. Se não bastasse isso do ícones, ele vai perguntar o seguinte: a informação armazenada na célula, né? E eu preciso saber? Eu preciso saber sim, tá, gente? Existem vários tipos de formato, né? Mas os mais cobrados é o geral, né? Número, moeda e contábil. O que é geral, professor? Geral, ele pode armazenar tanto caracteres, né? E você tem que ficar atento, tá? Caracteres pode ser letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e até mesmo números, tá? Então, geral ele pode armazenar letras e números, caracteres especiais, né? E até números. Então, por exemplo, eu coloquei duas informações. Eu coloquei texto, LAC, né? E eu coloquei números, né? Por que eu coloquei? Porque vejam só, se eu estou falando com texto, o alinhamento é à esquerda. Percebam, à esquerda, certo? Se eu estou com número, o alinhamento é à direita. Então, olha a grande diferença que tem. Se eu cadastrei a minha célula, né, configurei e formatei a minha célula como geral. Se eu digitar texto, é uma forma. Se eu digitar número, é de outra forma. Então, texto à esquerda, né, número à direita. Outra coisa, se eu cadastrei a célula com formato número, né, onde que ela vai ser alinhada? Sempre à direita. Sempre à direita. Beleza? Se eu cadastrei, né, a minha célula com formato moeda,
o que vai acontecer? Primeiro, que ele vai ter a unidade que você cadastrou. Como estamos no... Normalmente, qualquer concurso público vai perguntar da versão brasileira. E na versão brasileira, por padrão, é real, né? Então, vai ter o cifrão, né? E vai ter essa nomenclatura alinhada à direita. E se for o formato contábil, ele também tem o cifrão, só que agora ele é justificado. Professor, não sei o que é justificado. Da mesma forma que inicia, é a mesma forma que termina. Então, temos que ficar atento quando se trata sobre formato, beleza? Cobra-se o quê? Geral, número, moeda e contábil. Qual que é a diferença? O alinhamento. O alinhamento faz a diferença para você, beleza? Bom, agora o grupo que nós iremos abordar, né, ainda dentro de página inicial, é os células, né? O que se cobra no grupo célula, professor? Ele vai te dar o ícone e ele vai perguntar para que serve esse ícone, certo? E aí, por exemplo, se você vê essa planilha, né, e você vê essa setinha aqui seguido com essas duas células, significa o quê? Que você vai fazer uma inserção. Tá? O que é inserção? Você vai colocar algo novo. E você pode colocar células, que é uma, por exemplo. Você pode colocar uma linha completa. Você pode... Vou ter que colocar na parte para ficar mais fácil. Você pode colocar uma linha completa. Você pode colocar uma coluna completa. Ou você pode criar até uma planilha. Mas como assim uma planilha? Eu não falei para vocês que quando nós abrimos o Excel, nós trabalhamos com pastas de trabalhos e pastas podem ser compostas por várias planilhas. Então, se você vê essa setinha, né, sobre duas células, né, significa que você vai inserir, você vai colocar novo, beleza? Agora, se você vê o mesmo desenho, só que você vê um xizinho, é exclusão. Só que aí é a mesma coisa, eles fazem pegadinha. A partir disso, eu só consigo excluir células e linhas. Falso, eu consigo excluir células, que é uma unidade, linhas total, colunas, vertical e até planilhas também. Beleza? Outra coisa importante, se não está dividido, né, o desenho não está dividido da planilha e no centro tem uma célula meio que sombreada, né? O que seria isso? Isso aqui seria para você ajustar, fazer configurações, formatação. O que eu vou ajustar? A altura de uma linha, a altura ou a largura de uma coluna e até mesmo proteção. Como assim proteção? Você pode, por exemplo, proteger aquela célula, né? Para que se alguém pegue aquela planilha, não apague. Ou você pode proteger até a planilha se você quiser, tá? Então, esse ícone aqui é para a parte de formatação. Formatação de quê? De tudo, tamanho, largura e até a parte de proteção, beleza? E aí, para finalizar a parte do grupo da guia página inicial, nós iremos ver o último grupo, edição, tá? E eu abri um slide porque pode perguntar o seguinte, tá? Bom, o que seria o classificar e filtrar? Bom, você pode ter duas formas. Você coloca da forma crescente, que é de A até Z, ou decrescente, de Z até A. E você pode classificar por cor também, desde que você insira filtros, né? Então, por exemplo, aqui eu criei uma planilha básica de meses do ano, né? E dias da semana. Então, quando eu cliquei aqui no cabeçalho, né, ele gera para mim todos os campos que existem posteriormente. E aí, se você quer mostrar somente abril, vai aparecer somente abril, né? No caso, está para selecionar tudo. Mas eu desmarcando essa opção, você pode criar um filtro, beleza? Tudo isso graças à opção de A a Z, né, seguido desse funil, que é chamado de classificar e filtrar. Então, gente, vocês viram que não é pouca coisa que se cobra, né? Se você fazer um amparato aí das provas de 2015, 2016 e 2017, tudo isso que eu citei agora se cobra. Então temos que ficar preparado com a parte aonde fica, né? O que faz, né? E para que serve, beleza? Bom, o novo grupo agora que nós iremos, perdão, o novo grupo, a nova guia que nós iremos abordar agora é a guia inserir. Tá? Bom,
Para que você tenha facilidade na hora da prova, gravem essa palavra, objeto. Como assim objeto? Você vai inserir um objeto, tá? Se você lembrar dessa palavra, vai facilitar, né, a sua resolução. Por quê? Aqui você não edita, aqui você não formata, aqui você não configura. Você vai colocar um novo objeto, você vai agregar, até colocar a palavrinha aqui mágica, você vai agregar valor para a sua planilha. E o que eu consigo inserir de objeto? Simples. Qualquer tipo de ilustrações, tá? Você consegue também inserir gráficos, você consegue inserir hiperlink e você consegue inserir símbolos, tá? E aí eu vou ensinar para vocês, né, para que serve cada grupo que se cobra. O ilustrações eu vou abrir um slide, né, dedicado, porque ele cobra os ícones e pergunta para que serve cada um, né? E como ele está pequenininho, pode ficar difícil de vocês me entenderem. Então, por isso eu abri um slide dedicado. Por exemplo, gráficos, tá? Perguntou-se numa prova o seguinte: gráficos, existe uma guia, né, dedicada no Excel, verdadeiro ou falso? Falso. Para que você consiga inserir um gráfico no Excel, você tem que entrar dentro da guia e inserir. Por quê? O gráfico ele é um objeto, vai agregar valor à sua planilha, tá bom? E uma vez que você insere um gráfico, lembra-se que como o Excel, né, ele trabalha de forma conjunta com os outros aplicativos, tais como Word, PowerPoint, por exemplo, você pode fazer um gráfico, né, dentro do Excel, e esse gráfico pode ser transmitido, por exemplo, para o Word, para o PowerPoint, porque nós vimos que lá no Word e no PowerPoint, nós temos dentro da guia inserir também gráficos. Então, tudo são integrados, então você precisa saber sobre isso aí. Normalmente ele pergunta o seguinte: que tipo de gráficos que é? Você precisa saber o coluna, que é fácil, né, na parte vertical, o pizza, que também é fácil, né? E um que costuma cair é o dispersão e o linhas, tá? Esse linhas parece batimento cardíaco, né? Mas o dispersão ele pode falar que isso aqui é linhas, tá? Então esses pontinhos separados, aleatórios, é chamado de dispersão, esse tipo de gráfico. Então você tem que ficar atento com isso, beleza? Então essa é a ideia. Ele pode perguntar o seguinte: em qual local eu consigo inserir um gráfico, né? Em qual local que eu consigo construir um gráfico dentro de uma planilha eletrônica? Bom, você vai ter que ir na guia inserir e dentro do grupo de gráficos, beleza? Bom, o próximo grupo que nós iremos trabalhar é o links, né? Para que serve o links? Para quem já viu a parte do Microsoft Word, né, é muito utilizado para referenciar, né? O que é para referenciar? Imagine o seguinte: você tem um dado de uma tabela que você criou, por exemplo, dentro da planilha eletrônica, e você quer, por exemplo, falar o seguinte: ó, esse dado eu retirei do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, certo? E aí, se o cara quiser realmente verificar se aquilo é verdadeiro, você pode pegar o link que você retirou aquela informação e colocar dentro da célula, né? De modo que o cara, se ele quiser realmente detalhe se foi daquele site, né, que você está falando, a autoria, ele pode clicar e vai redirecionar, conforme eu vou mostrar para vocês no slide também dedicado para isso. Outra coisa também que é importante é a questão de símbolos, né? Por exemplo, ele pode falar o seguinte: como que eu coloco equação, como que eu posso colocar um símbolo, por exemplo, grego ou algum caractere que não é reconhecido pelo meu teclado? Simples. Como ele é objeto, como ele não existe, você não está editando, você vai na guia inserir e tem um grupo símbolos na qual você pode pegar todos os símbolos que é cadastrado, né? Ou qualquer equação que já é cadastrada no Excel. Então é isso que se cobra, né, quando se trata da guia inserir, né? Conforme eu falei para vocês, né, gente? Eu separei aqui um slide dedicado para o grupo Ilustrações, porque ele cobra os ícones e pergunta para que serve cada um, tá? O primeiro, né, que é seguido dessa paisagem com esse sol, significa que você vai adicionar uma imagem, né? Mas vai adicionar uma imagem da onde? Local. Não é da internet,
né? Como assim local? Bom, você vai adicionar dentro do seu computador, ou se existe um pendrive conectado no seu computador, ou se o seu computador está conectado a uma rede interna, né? Onde que os computadores se enxergam. Então isso aqui é local. Gravem essa palavra. Clip art sempre cai esse ícone e pergunta para que serve. Ele fala que é para adicionar uma imagem local do computador. Isso é falso. O clip art é como se fosse um banco de dados da Microsoft, onde existem vários tipos de imagens, símbolos, grafos, né? Letras, que você pode selecionar conforme o seu gosto. Então é da Microsoft, né? Por exemplo, já vem dentro da suíte do Microsoft Office. Não que você tem que procurar no seu computador, já vem dentro do aplicativo em questão, beleza? Formas, né? O próprio nome já fala, vai ser formas geométricas que você pode colocar cilindro, seta, cubo e assim em diante. Smart Art também é bem interessante. O Smart Art, imagine só que você queira fazer uma ilustração formal, né? Como assim uma ilustração formal? Você quer fazer um organograma, um fluxograma, né? Uma lista de hierarquia da sua empresa, você quer mostrar como é que funciona o processo passo a passo, qual que é o ciclo, né? Tudo isso você consegue encontrar dentro do Smart Art. Agora, se você está fazendo um tutorial, né, de alguma coisa, né, e você precisa fazer a captura da tela do aplicativo em questão, você tem que selecionar o instantâneo, né? O que o instantâneo faz? Ele tira a captura do programa em questão que você esteja trabalhando. Então, essas imagens, né, cada função dessa, né, pode cobrar e perguntar para que serve, né? Ele pode falar o seguinte: é o ícone responsável pelo Smart Art. Bom, você vai lembrar dessa parte de fluxograma e etc, né? O Clip Art e o Smart Art é o que mais se cobram nessa parte de ícones, né? E ele pode perguntar também qual que é a função do instantâneo. E você tem que estar preparado, beleza? Continuando sobre inserir, né? Eu mostrei aqui, por exemplo, né, uma referência, né? Aqui está a célula que eu falei para vocês. Vocês percebam que até a cor muda, né? Fica uma cor diferente e ele fica com esse tracejado padrão, apesar que nós podemos tirar. E quando eu passo o mouse, né, ele fica uma mãozinha, que significa que é um hiperlink, né? E se eu clicar aqui, ele vai redirecionar para onde eu referenciei. Por exemplo, aqui abriu a página da LAC, mas se eu tivesse referenciado para um arquivo, ele iria abrir um arquivo, uma pasta, ele iria abrir uma pasta. Pode cair no teu concurso também? Ele pergunta o seguinte: supondo que essa aqui é uma célula, né, e eu preciso referenciar o site do Mac, por exemplo. Qual que é o atalho que permite fazer um hiperlink? Ctrl K. O Ctrl K, uma vez acionado, você vai abrir uma página, você vai referenciar. Se você quer procurar de uma pasta, se você quer procurar de um arquivo, ou você pode digitar lá o endereço que você quer. Beleza? Então, é isso que se cobra, né, da guia inserir. Layout de página, tá? Layout de página, você vai gravar essa palavrinha aqui para facilitar na hora da prova. Estrutura, tá? Então, layout de página é tudo que você vai mexer com a estrutura do seu documento, né? E o que eu posso mexer na estrutura? Bom, você pode colocar as margens, né? Por exemplo, se você quer colocar nas normas da BNT, obrigatoriamente você tem que mexer com as margens, na margem superior, inferior, né, da esquerda e da direita. Outra coisa também que é importante, vamos supor que eu percebi que não coube na folha porque a posição estava na parte vertical, né? Por quê? Porque ele estava como retrato, né? E eu preciso colocar na parte horizontal, né, que é no modo paisagem. Aonde que eu altero essas configurações? Certo, você vai mexer com a estrutura? Sim, layout da página. E aonde que eu vou? Em orientação. Então você pode ter retrato ou paisagem, beleza? Aí eu quero, por exemplo, eu quero imprimir num papel maior, né? Que por padrão sabemos que é o A4. Eu quero imprimir, por exemplo, no A5, né? E a título de curiosidade, quanto maior a nomenclatura, maior o papel. Por exemplo, o A4 é menor que o A2, por exemplo, tá? Foi ao contrário, né? Peço desculpas. Então, o A4 ele é menor, né, que o A2.
né? E o A5, né? Ele é menor que o A4. Então, quanto maior a numeração, menor ele é. Algo estranho, mas só a título de curiosidade. E se você quer visualizar a impressão, né? Você quer verificar se não teve quebra, né? Se não está cortando o papel, você pode visualizar também. E outra coisa, imagine que você trabalha num órgão público e que essa planilha vai ser disponibilizada em algum evento, né? Oficial. Então você precisa colocar o logo do órgão no qual você trabalha, né? No plano de fundo. Como que eu consigo colocar isso? Simples, você vai em layout de página e insere o plano de fundo, que pode ser uma imagem, né? Do caso que você achar mais necessário. Beleza? Então é isso que se cobra quando, né, se trata sobre a parte de configuração de página, que lembrando, é a parte da estrutura. Beleza? Agora nós vamos para fórmulas. A fórmula ele vai cobrar o seguinte no concurso, ele vai perguntar o seguinte, você pode fazer as funções digitadas, ou você pode fazer as fórmulas também manualmente, ou se você, por exemplo, quer identificar se existe uma função cadastrada, você pode procurar na biblioteca de funções. Gente, aqui vai ter mais de 200 funções cadastradas. Tudo que você imaginar, o Excel já tem pronto para você. Então, não precisa quebrar a cabeça, né? Basta que você procure a que mais adeque. E você pode perceber que ele é classificado ainda, né, por categorias: financeira, texto, data e hora, mais função e assim em diante. Então ele pode perguntar o seguinte: aonde que eu consigo verificar vários tipos de funções ou mais funções financeiras que eu não conheço? Simples, você vai em fórmulas na biblioteca de funções. É isso que se cobra quando se trata sobre este grupo. Beleza? Dados, isso é muito importante, tá? Por duas coisas. Primeiro, imagine só que você tem um relatório lá no bloco de notas, né, no editor de texto ou no arquivo em questão, e você não queira digitar manualmente esse arquivo, você quer importar para dentro da planilha eletrônica porque você precisa que esses dados contenham na sua planilha, certo? Existe essa possibilidade? Sim. Como? Simples. Você vai na guia dados e seleciona obter, né? E aí você pode obter da web, obter de texto, obter do Access ou de outras fontes, né? Você clicando, ele vai importar todos os arquivos conforme você quer. Outra coisa que também já caiu, né? Que dentro de dados também você tem a opção de classificar e filtrar, né? Eu até coloquei em vermelho, por quê? Porque sabemos que classificar e filtrar também está dentro de página inicial. Então, classificar e filtrar você pode utilizar dentro de página inicial, lá no grupo edição, ou você pode utilizar aqui também dentro de dados, no grupo classificar e filtrar. Beleza? Então, é isso que se cobra da guia dados, tá? Bom, guia revisão, né? A guia revisão, o próprio nome já fala. Que você vai fazer uma revisão do seu texto, né? Bom, o que eu vou verificar? Ortografia e gramática, né? Só que isso é bem fácil, bem tranquilo de se resolver. Mas ele te pode perguntar o atalho, né? Qual que é o atalho para verificar a ortografia de uma planilha eletrônica? Assim como o Word, qualquer suíte do Office, né? F7. Então o F7 permite, né, que você faça uma revisão de texto, faça uma verificação ortográfica. Bom, para que você consiga entender também a parte do grupo comentários, né, e alterações, eu vou passar uma ideia para vocês, para que vocês compreendam melhor. Imagine só que eu estou aqui na sala, no estúdio, né, e o professor Luiz está na outra sala, né? Nós temos os dois computadores na mesma rede, então eles se comunicam, certo? Se eu estou montando uma planilha eletrônica, né, e essa mesma planilha está compartilhada com o professor Luiz, por exemplo, ele também pode editar e alterar ao mesmo tempo. E já caiu numa pergunta do CESP falando o seguinte: o professor Luiz estava selecionando essa célula, né? Vamos supor que seja J2. E dentro dessa célula tinha o valor 15, certo?
E eu também estava selecionando essa célula. Só que o professor Luiz foi lá e excluiu esse arquivo, né? E aí perguntou na prova: o professor Luiz pode fazer isso, né? E aí ele estava perguntando: verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí um aluno, né, que eu estava respondendo essa questão, um aluno perguntou assim: mas professor, no caso a primeira pessoa trabalha com a edição e a segunda utiliza esse documento com somente de leitura? Não. A ideia é você trabalhar de forma conjunta. Se ele excluiu, vai ficar salvo, né? Se ele excluiu, vai ficar salvo. Independente de quem esteja trabalhando com um valor ou com outro, na hora que salvar, ele vai ficar salvo. Beleza? Então, ele não abre somente de leitura. Se eu compartilhei com o professor Luiz, vai funcionar. Se eu compartilhei com o professor fulano, ciclano, beltrano, vai funcionar. Ele consegue editar normalmente, né? Só que, para facilitar essas alterações, é legal que você indique para o professor. Falei, professor, eu tenho essa célula assim, assim, assado, beleza? Então, uma forma de você indicar essas alterações é através de comentário. Então você vai lá na célula, clica nela e inclui um comentário. Estou alterando assim, assim, assado. Por quê? Porque assim você vai facilitando para que ele entenda por que sumiu um valor, estava um valor anteriormente e agora está outro, correto? E ainda mais, se você quiser, né, você pode controlar as alterações. Como assim controlar as alterações? Você pode falar o seguinte, ó, você só pode ter acesso à leitura, você não pode alterar, você não pode excluir, você não pode fazer isso. E você pode, né, proteger a planilha, né? Ou proteger a pasta de trabalho, né? Lembrando que um documento é uma pasta de trabalho, na qual pode ter várias planilhas. Então você pode proteger individualmente ou coletivamente. Você pode colocar uma senha de forma que somente pessoas autorizadas podem ter acesso, ou você pode fazer o controle de alterações, beleza? Então essa que é a ideia. Então revisão não é só apenas verificar a ortografia, né? Que verificar a ortografia vai ficar muito, né, na cara, né? Diga-se de passagem. Mas ele pode perguntar o atalho para verificar a ortografia, ou ele pode perguntar a questão de comentários, qual que é a finalidade de comentários e a finalidade do grupo alterações. A alteração é para quê? Porque você trabalha de forma conjunta. Então você pode verificar quem está fazendo, alterar a permissão desse usuário, você pode proteger, enfim. A guia revisão é muito importante, viu, gente? Muito importante mesmo. Então fiquem atentos, beleza? E por último, né, a guia exibição, né? O que cobra na guia exibição? Dois grupos. Ele cobra o modo de exibição e ele cobra também, gente, a parte de zoom. A parte de modo de exibição, tá? Eu vou mostrar com um slide dedicado para isso, tá? Ele cobra dois tipos, né, de exibição que você precisa saber. O primeiro é o modo normal, tá? O modo normal, o que acontece? Ele, né, permite que você veja a planilha, por exemplo, né? E você vê através desses tracejados que se acabou a página. Isso seria o modo normal, beleza? Outro modo é a visualização de quebra de página, tá? O que é o modo de visualização de quebra de página que costuma cair em concurso? Ele vai te dar o ícone, vai te dar o print da tela e perguntar, né? Qual que é a diferença, ou que tipo de exibição é essa? E o visão de quebra de página tem uma diferencial. Primeiro, ele faz um tracejado mais detalhista, né? Você consegue visualizar, por exemplo, o normal. Se você não atentar mesmo, você não visualiza que aqui acabou a página. Aqui, além de ter marcado para você, mostra também a página que você está. No caso, tem página 1, página 2 e assim em diante. Beleza? E tem outra também. Aqui você verifica toda a página, né? Eu vou voltar aqui rapidamente para você ver que tem três modos. Tem o layout de página. O layout de página, por que eu não coloquei? Porque primeiro que ele não costuma cair no concurso, mas na alternativa vai estar lá, layout de página. E layout de página vai mostrar somente uma página, página por página, beleza? E o que mais se cobra são esses dois, tá? Então fiquem atentos. Se falar de exibição, tem esses dois, né? Qual que é o padrão? Normal. O normal não mostra qual página você tá,
né? E ele não é tão detalhado. Já o visualização de quebra de página mostra as quantidades de páginas e mostra também mais detalhado aonde é o texto, aonde que funciona todo o texto, beleza? E o layout de página, ele é somente um retrato, página por página, beleza? Outra coisa importante, né, que já caiu em concurso, né, eles perguntam, né, na verdade até um aluno tinha me reportado que não é noções de informática, né, informática avançada, e realmente é, gente. Mas, né, como estamos nos preparando para tudo, temos que ficar atento. E ele pode perguntar o seguinte, o padrão de zoom sabemos que é 100%, mas ele pode perguntar, qual é o menor zoom aplicado no Excel 2010? 10%. Qual é o maior zoom aplicado? 400%, né? Houve também, né, ele deu isso ícone, estava aparecendo 100%, 200%, e ele perguntou, né, qual que era, por exemplo, ele pode dar o print da captura da tela e perguntar em quantos por cento está o zoom, né? Então você tem que focar aqui nessa parte, tá? Então o máximo 400, o mínimo 10%, beleza? E assim nós terminamos a parte de estrutura, né? Nós iremos agora para a segunda parte, né? E nós iremos falar sobre funções e fórmulas. Se você teve alguma dúvida na parte da estrutura, gente, volte à aula, tá? 1, 2, 3 vezes e entendam, porque o Excel cobra-se muito a estrutura e funções, tá? Então você tem que estar preparado, né? Tanto a parte teórica quanto a parte prática, beleza? Então, até a segunda parte. Clique lá.